suas mãos bem alto e declare isso pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és, só tu és, só vocês com as mãos lá em cima declare: és o Alfa, és o ar que eu respiro, tu és tudo, Deus, tu és Jesus, só tu és. Mais uma vez declare com toda a sua força: és o Alfa e Ômega, início, és o ar que eu respiro. Tu és Jesus, só tu és Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Dê a sua melhor salva de palmas para o Senhor, porque a presença dele é real nesse lugar. Oh, aleluia. Louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor. Te adoramos. Aleluia. Bom dia mais uma vez. Paz seja com todos. Eu os convido a tomar seu assento por alguns instantes. E assim, com o coração alegre e grato, eu quero dar início ao nosso momento cerimonial, ao nosso momento de formatura. É um momento muito especial, porque foi uma turma que foi preparada para servir. A escola de ministério, para você que ainda não sabe o que é a escola de ministério, a escola de ministério são turmas que são preparadas ao longo do ano para estarem servindo na casa do Senhor, na obra de Deus. E essas pessoas se disponibilizaram seu tempo, estiveram aqui conosco durante 5 quartas-feiras, sendo ministrada por nossos pastores, por nossos professores. E essas pessoas hoje estão concluindo essa formação, estão prontos e preparados para estar servindo na casa do nosso Deus. E com muita alegria que eu quero convidá-los para estar conosco aqui em cima do altar. Eu quero chamar Alessandra Freitas, Maria Clara Teles, Givalda Maria, Kelma Nunes, Tiago José Brasileiro, Evelyn Lohane, Cristiana Quirino, Emanuel Henrique, Daniele Ramos, Thaís Menezes, Lázaro Arruda, Manuel Fernando, Letícia Pereira, Liliane Alexandre, José Hamilton, Úrsula Santos, Camille Fabiana, Maria Clara, já foi chamada, Vanessa da Silva Toledo. Sabe, servir a Deus é um ato de amor, é um dom. Servir é uma atitude que agrada a Deus. Todos esses que estão aqui decidiram no seu espírito em servir ao Senhor. Estão prontos, preparados para a batalha, para colocar a mão no arado. Alguns aqui já têm caminhada de ministério, mas estão aqui hoje decidindo servir na comunidade Farol. E uma palavra de Deus para cada formando aqui presente. Em 1 Pedro diz que cada um exerça o dom que recebeu do Senhor para servir aos irmãos. Em Filipenses diz que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que mesmo sendo Deus, não considerou o fato
mas se tornou servo. Em 1 Coríntios 15 diz: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes. Essa é a palavra que eu quero ministrar sobre a vida de cada um de vocês. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a palavra dele diz que o trabalho de vocês não será vão, não será em vão. Deus vai recompensar 100 vezes mais na vida de cada um de vocês. A palavra do Senhor diz também em Colossenses 3 que tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém? Quero convidar nosso pastor para estar orando por essa turma abençoada. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Louvamos a Deus pela vida do pastor Wagner. Pastor Wagner é o nosso líder de ministérios. Então é ele quem coordena essa escola. E louvamos a Deus pela vida de vocês. Falei isso em um dos nossos encontros, que eu olho para esses irmãos e os vejo maduros, pessoas que já serviam a Deus, alguns deles, algumas delas, em outra comunidade, já passaram por treinamento, mas tiveram a humildade e o entendimento de que precisam aprender e reciclar. E isso é muito bom. Esse é o caminho natural para servir no ministério, tá? Então, se você quer servir no ministério da Comunidade Farol, a escola de ministérios é o caminho natural. Como o pastor Wagner falou, são 5 encontros para que a gente chegue a esse momento, tá? Alguém pode estar pensando: pastor, eu quero servir, mas eu não tenho essa disponibilidade. A gente também tem uma escola de ministério que nós chamamos de Speed, que acontece em apenas 2 sábados. Então, é uma oportunidade para você que não tem a disposição de vir nas aulas noturnas, tá bom? Então, a gente vai vendo formas, né, para que você possa servir. Louvamos a Deus por suas vidas. Como disse o pastor Wagner, glória a Deus por todos os pastores e professores que ministraram. Deus seja louvado por tudo isso. Amém? Estenda as mãos para cá, por favor. Obrigado, meu Deus, por esse tempo tão especial e por estas pessoas que disseram sim. Como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, pode me enviar. Estas pessoas estão dizendo assim, na atitude que tem, e nós te louvamos por isso. Te agradecemos, meu Deus, por esse time abençoado de pastores e professores. Te agradecemos por essas pessoas que, abnegadas, concluem esse ciclo de ensino, de aprendizado. Glorifica o teu nome através de suas vidas. E eu creio, meu Deus, que o Senhor está levantando muito mais pessoas que querem te servir de todo o coração. Que o Senhor encontre no coração destes que estão se formando, destes que estão querendo se inserir no ministério, que o Senhor encontre o lugar certo, que é o centro, que o Senhor tenha o trono no centro da nossa vida, porque tudo é para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos por essa manhã tão especial, em que podemos celebrar mais uma turma de formandos da Escola de Ministério, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você, essa pessoa que você convidou para estar aqui. Que Deus, muito bom ver marido e esposa juntos. Oh, que benção, Deus abençoe. Obrigado, gente. Deus abençoe. E tem um ministério esperando vocês para servir. Vocês já estão no ministério, já estão servindo. Oh, glória a Deus. Gente no teatro, gente no discipulado, que benção. Graças a Deus, que alegria, né? Graças a Deus, que coisa linda, né? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor por esses irmãos? Há um ministério esperando vocês para servir. Obrigado, gente. Deus abençoe. Graças a Deus. Esse é o momento de você entregar esse certificado, né? Que simboliza esse tempo tão especial da conclusão de um ciclo. Graças a Deus. Depois os formandos terão a oportunidade de tirarem a foto. Nós pastores queremos tirar foto com vocês. Deus abençoe. Obrigado, gente. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez por isso? Graças a Deus. Antes da gente meditar na palavra, eu conversei com os pastores que a nossa Santa Ceia, que é no próximo domingo, já foi avisado, acaba sendo uma reunião administrativa da membresia, mas o culto de Santa Ceia, falava isso ontem com o pastor Anderson,
ele é um culto muito dinâmico, então tem muita coisa para acontecer. E eu entendo que alguns assuntos é melhor que a gente antecipe para o primeiro culto. Então, rapidamente, algumas coisas antes de ministrar a palavra, que eu quero tratar com os irmãos. Para você que está nos visitando pela primeira vez, louvamos a Deus pela sua vida. A gente quer pedir licença a você, porque agora eu quero tratar algumas coisas de pastor para ovelha, para membro, né? São assuntos que eu entendo que são importantíssimos e que a gente precisa de um tempo para tratar, porque, como eu dizia no culto das 7 da manhã, o nosso culto aqui na comunidade ele é muito dinâmico. Você já viu que o nosso culto ele tem 1h30 de duração. Então tem o louvor, depois já tem a palavra, e tem certos assuntos que a gente precisa tratar com a membresia, que a gente precisa reservar um tempo. Então eu decidi fazer isso e buscarei fazer de forma muito rápida e precisa, né? Alguns assuntos importantes que eu quero trazer para a igreja. Primeiro, você, meu irmão, pode ser atendido por um pastor e por uma pastora, tá? Você tem esse direito, mesmo você que não é membro. Pastor, eu quero ter um momento de atendimento pastoral. Eu posso ser atendido? Pode. Uma das formas é você já entrando, você que está nos visitando, quando você entrar lá no nosso Instagram, você vai ver um botãozinho lá, atendimento pastoral. Se você clicar ali, você já vai direto no nosso telefone institucional e lá você pode já agendar. Nós temos uma equipe de 11 pastores. E eu sei, irmãos, que às vezes as pessoas, eu quero ser atendido pelo pastor Zoá e pela Dani. Nosso desejo é poder atender todos, mas entendo, uma igreja que está crescendo, é humanamente impossível que a gente consiga atender toda a membresia. Então nós temos uma equipe de pastores que pode lhe atender. E lá quando você entrar para fazer o agendamento, você pode escolher com a pessoa que vai lhe atender, tá bom? Então eu estou dizendo isso para que você entenda que sempre eu atendo com a Dani, além de mim, os nossos pastores estão disponíveis para atender você. Por que eu estou dizendo isso, né? Eu já vi gente dizer assim, eu fui para outra igreja porque passei mais de um ano procurando um atendimento pastoral e ninguém me atendeu. Então eu estou lhe dizendo que a gente vai tentar agilizar ao máximo para que um pastor ou uma pastora lhe atenda. Dito isso, eu quero lhe dizer que o dia que nós reservamos para o atendimento é a terça-feira, pela manhã e pela tarde, tá? Pastor, eu não posso nesse dia. A gente vai tentar ajustar, mas para você entender que é nesse dia que a gente reservou. Durante todo esse dia, pastores e pastoras estão aqui para lhe atender. Falado isso, eu já quero lhe dizer que a sua igreja também está aberta durante a semana, com a exceção da segunda-feira. Tá? Todos os outros dias, das 9 ao meio-dia, das 14 às 17. Então se você passar aí na avenida, da terça à sexta, nesses horários, você vai poder entrar aqui na igreja. Imagina, eu quero ter um momento de oração e de reflexão. Eu posso ter esse momento aqui, pastor? Sim. A igreja vai estar climatizada, com uma música de fundo assim, preparada para lhe receber. Você que deseja. Pastor, passei no shopping e eu quero passar na igreja para ter um momento de oração. De terça a sexta, das 9 ao meio-dia, das 14 às 17. A sua igreja está preparada para lhe receber, para você ter um momento assim, tá? A igreja também tem um trabalho nos lares que nós chamamos de farol em todo lugar. O que é isso? São cultos que acontecem durante a semana na casa dos irmãos. É um momento de discipulado, é um momento de comunhão. Ontem a gente estava tendo aqui o nosso primeiro encontro de discípulos, né? Depois da escola de discípulos, um momento assim, meu Deus, que momento especial. E eu falava sobre isso, né? Que uma igreja que vai crescendo, é impraticável que essa igreja seja pastoreada apenas por uma pessoa ou por uma equipe de pastores. As pessoas que vão se inserindo no ministério, elas vão alcançando ajuda em tempo, como diz a palavra, né? Em tempo oportuno. Ontem eu falava que discipulado é o braço mais perto que a gente encontra para se apoiar. Usei isso ontem até como mantra. O que é discipulado? É o braço mais perto que a gente encontra para se apoiar, né? E é assim, uma igreja ela precisa ter essa maturidade. Aliás, minha mensagem de hoje é sobre maturidade. De que essa ajuda mais rápida, ela não vem apenas do pastor que está ministrando.
Eu falo sempre isso para os líderes ministeriais, que cada líder acaba em algum momento tendo uma função pastoral. O final de semana, irmãos, passado de Páscoa, para a gente foi assim, muito intenso, de muita batalha. Louvamos a Deus pela vida da Valentina, do Tiago, da Tayane, mas outras coisas aconteceram, e eu louvo a Deus quando eu fico já sabendo da igreja em movimento. Por exemplo, a gente teve na madrugada da sexta para o sábado, a casa de uma das nossas irmãs incendiou, pegou fogo completamente. Aconteceu de madrugada, eu só fiquei sabendo pela manhã, mas a alegria que um pastor sente, né? Quando eu acordei, eu já sei, já tem gente lá, já tem gente ajudando a limpar a casa da irmã, já tem irmão se prontificando a ajudar a irmã no que ela precisa. Resumo, eu e a Dani, a gente foi visitar a irmã na quinta-feira. Ela está na casa de um filho lá no Bugio, até porque a gente estava esperando as coisas se ajustarem. Nesse tempo, do coração ficar feliz, da gente perceber que a igreja está em movimento. Então a gente olha para o líder do grupo que a irmã está, esse líder já está lá na casa da irmã, já está sabendo o que a irmã precisa. Você entende o que é pastoreio? Pastoreio não é feito apenas por um homem, por uma mulher. O pastoreio, ele é feito através da autoridade que um pastor e uma pastora dá à liderança. Entenda isso. Por que eu estou dizendo isso? O farol em todo lugar é a igreja, por isso que a gente chama de farol em todo lugar, é a igreja em todo lugar. Então, quinzenalmente, irmãos da nossa igreja se reúnem. A gente estava falando ontem sobre uma turminha de senhoras aqui da nossa igreja que se reúnem no final da tarde. É o chá das 5, é das 17 às 18. Essas irmãs se reúnem, tomam um chá, e eu sei que fazem um biscoito assim maravilhoso, porque eu ganho o biscoito dessas irmãs. E que tempo é esse? O tempo delas se discipularem. Qual o assunto que elas tratam? Elas conversam sobre a mensagem que eu preguei no domingo anterior. Sempre no farol em todo lugar, o assunto é a mensagem que o pastor pregou domingo anterior. E é uma bênção, é a igreja em todo lugar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. A igreja vai crescendo assim, né? Graças a Deus. Toda quarta-feira nós temos uma sala de oração. Se você não sabia, saiba disso. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos uma sala de oração que nós chamamos de Sala Cenáculo. É uma sala virtual, acontece por uma plataforma, pelo Zoom, e você pode entrar e orar com os irmãos. Toda quarta-feira, 20 horas. Se você entrar nessa sala online, você vai ter irmãos orando. É a oportunidade que você tem, por exemplo, de fazer um pedido de oração que você tenha para a sua família. É aqui. Esse aqui é o nosso... Quem veio da Assembleia sabe disso. Aqui é o nosso círculo de oração, né? Então é aqui que a gente ora. Então ali tem uma lista de pedidos de oração. Quem pode participar, pastor? Quem desejar orar. Toda quarta-feira, se você estiver em casa com o celular ou com o computador, você vai... Qual é o link? O link está lá no nosso Instagram. Então lá tem um botão que você pode clicar e lá vai estar assim, Sala Cenáculo. Você clicou, já vai pegar o link, você já vai entrar na sala de oração. Quarta-feira, das 20 às 20h30, nós estamos numa sala de oração. Amém, irmãos? Como é que eu me torno membro da igreja? Outro assunto que eu coloquei aqui. Nós recebemos membros, irmãos, de duas formas. Ou pessoas que se batizam aqui, né? Pessoas que querem se batizar. Agora em maio, nós teremos batismo nas águas. E para isso você precisa participar de um curso de batismo, tá? É uma forma também da gente criar um filtro. Nós queremos que as pessoas se batizem, mas as pessoas, para se batizar, precisam estar compreendendo o que é o batismo. Então o curso de batismo acontece em 4 encontros. Uma forma da gente também trazer um entendimento melhor sobre o batismo, tá? Ou a gente recebe membros vindos de outras denominações cristãs evangélicas, tá? Então eu quero ser recebido. Eu já participava de outra igreja, pastor, era cristã e era evangélica, e eu já era batizado. Então você pode ser recebido como membro de duas formas. Ou trazendo uma carta de recomendação, tá? Aquela igreja, aquele pastor te recomendando, dizendo, olha, receba essa pessoa como membro. Às vezes essa igreja, ela não dá essa carta. Então nós recebemos de outra forma, que é receber por aclamação, né? A gente recebe um testemunho de fé da pessoa dizendo, olha, eu congregava naquela pessoa,
Meu pastor, minha pastora não me entrega uma carta, mas eu quero ser recebida como membro. Nós recebemos então por aclamação, né? A gente está uniformizando o conhecimento. A gente acabou de ter a escola de ministérios aqui, a formatura. Como é que eu faço, pastor, para ser um membro do ministério? Eu quero servir no ministério infantil, eu quero servir no controle de som, tocando no ministério de louvor, no ministério de mídia, eu quero servir no estacionamento. Primeira coisa, você precisa ser membro, tá? Aqueles que vão servir precisam ser membros dessa igreja. Segundo critério é você participar da escola de ministérios. É uma forma da gente também criar um filtro. Por quê, irmãos? Pela seriedade do que é servir. Já imaginou? Enquanto você está aqui, pai, enquanto você está aqui, mãe, tem alguém cuidando do teu filho e da tua filha. Você entende a responsabilidade disso? Então a escola de ministérios é também um filtro que a gente coloca para conhecer a pessoa e para a pessoa também nos conhecer. Então, quem quer servir precisa passar pela escola de ministério, é a forma da gente se conhecer um pouquinho mais. Esse é o caminho natural. Amém? Uma antepenúltima coisa que eu coloquei aqui para conversar com a igreja é sobre apresentação de crianças. Pastor, quem pode apresentar um filho ou a filha no altar? Qualquer pessoa. Mesmo quem não é membro, sim. Se a pessoa tem o entendimento de que precisa consagrar ao Senhor o seu filho e a sua filha, nós faremos isso, mesmo que não seja da igreja. É para a gente até uma bênção, né? É uma forma da gente fazer esse pai e essa mãe se comprometer em ensinar o seu filho e a sua filha no caminho do Senhor, tá? O que precisa acontecer para eu apresentar? Você vai ter o contato da nossa turma abençoada aí do cerimonial. Não sei quem é, procure qualquer um dos pastores, vai te orientar para essa pessoa. A conversa é para te orientar primeiro, a apresentar a certidão de nascimento. Então esse é um documento que a gente exige. Por quê? Porque isso vai para o arquivo da igreja, né? A gente precisa saber quem é o pai e quem é a mãe. A gente pede também que esse casal que vai apresentar o filho, a filha, apresente 2 testemunhas para esse momento cerimonial que temos, tá? Então, a apresentação de crianças é feita assim. Nós não batizamos crianças, pelo entendimento que temos de que o batismo é o batismo da consciência e o batismo do arrependimento, né? Batizamos as pessoas na idade que essa pessoa tiver a consciência. Ah, pastor, já que você está falando de batismo, a partir de qual idade uma criança é batizada aqui na igreja? O nosso costume é a partir dos 13 anos. A partir dos 13 anos, essa criança ela pode tomar a decisão de se batizar. E se uma criança quiser ser batizada antes? A gente já fez isso. Então a gente chama o pai, chama a mãe e chama a criança para uma conversa. Primeiro a gente quer saber se a criança está decidindo isso voluntariamente. Porque às vezes, né, a criança vai se batizar e é só um desejo dos pais. Aliás, algo que eu preciso explicar como teu pastor, tá, irmãos? Nós não temos esse costume de que temos batizar a criança para ela não continuar pagã. Isso não é nosso costume, tá? A criança se batiza quando tem a consciência espiritual do que é arrependimento, do que é pecado e de quem é Jesus. Por isso que antes dos 12 anos eu já batizei, mas chamei o pai, chamei a mãe e perguntei para a criança: é uma decisão sua? Sim. Teu pai e tua mãe concordam? Sim. Então, se há concordância, a gente traz uma explicação bem específica para a criança que vai se batizar do que é o batismo, tá bom? Então, para você ter esse entendimento. Os 2 últimos assuntos que eu quero tratar é sobre casamento, tá, irmãos? Nós realizamos casamentos. Quem é que pode casar? Ou aqui na igreja, ou em outro lugar, um pastor e uma pastora lhe dando a bênção. Então, para que uniformizemos a informação, nós casamos quando um dos cônjuges é membro da igreja, tá? Se os 2 forem, bênção, mas no mínimo que um dos cônjuges seja membro da igreja. Por que a gente toma essa decisão? Porque eu já fui realizar casamento onde nenhum dos 2 eram membros e eu estava ali porque fui convidado para ministrar uma bênção e parecia que eu estava em qualquer lugar, menos ministrando uma bênção sobre uma aliança, né? Até porque não há comungação de fé. Imagina, você está abençoando 2 pessoas que não comungam com sua fé. Eu lembro quando eu fui
realizar um casamento que um dos cônjuges era ateu, né? Aí ele perguntou para mim: e o senhor não tem nenhum problema de ministrar? Eu não acredito. Eu disse: o problema não é meu, não. O problema é se você vai se colocar diante de mim, porque o que eu vou falar de Jesus para você, meu amigo, não é brincadeira, né? Se ele se sentir à vontade de me ouvir falar de Jesus, algo que ele não crê, aí o problema não é meu. Mas tomamos essa decisão por uma questão mesmo de ordem, tá, irmãos? Então, se alguém te perguntar lá na sua igreja, o pastor casa? Sim, se um dos cônjuges for membro da igreja, tá? E outra coisa, não cobramos para realizar casamento. E por que a gente tomou essa decisão? É bom que você saiba, tá, irmãos? Na igreja romana, na igreja, né, que a igreja oficial, vamos dizer assim, né, do Estado, é cobrado para fazer casamento, né? E a gente sabe como é que é feito o negócio, né? Então, entre ir lá e alguém vai me cobrar, eu procuro um pastor evangélico. E aí, se a gente não criar esse filtro, meu irmão, aí não vai ter mais culto, porque o que vai ter de casamento constantemente, então a gente cria esse filtro para que a gente tenha também uma ordem, tá bom? Então não cobramos, pastor, mas o casamento não é aqui na igreja, é num condomínio, é no salão de festa. A gente vai lá te abençoar. Se você quiser entregar uma oferta para o pastor e para a pastora, que vai, e é uma oferta voluntária, é uma decisão sua, mas não cobramos para realizar casamento, tá bom? E obviamente, antes desse casamento, tem um encontro prévio desse casal, né? Sempre eu e a Dani, a gente tem um atendimento com esse casal, até para a gente se conhecer, né? Para que haja, pelo menos no momento em que a gente vai ministrar a bênção, um conhecimento mútuo, para que no momento a gente possa ver o fluir daquela bênção de aliança. Amém, irmãos? E o último recado é sobre formatura, tá, irmãos? Algumas pessoas perguntam: pastor, aqui a gente faz formatura? Se quiser realizar uma formatura aqui... Não, irmãos, ainda não, tá? A nossa igreja ainda não tem estrutura para isso, né? Imagina que, eu sempre estou falando para os irmãos, louvando a Deus pela tua compreensão, de que a nossa igreja só tem ainda um banheiro, né? A gente só tem um banheiro masculino e um banheiro feminino. Obviamente que já já a gente vai ter outra estrutura no nome de Jesus, amém? Mas por enquanto é isso. Aí, se você fecha um contrato para alguém fazer aqui uma formatura, quem vem de fora não vai ter a compreensão que você, como um membro, tem, né? Que igreja é essa que só tem um banheiro? Você, como um membro, tem essa paciência, você tem essa compreensão. Então, para a gente evitar problema, por enquanto não. E também porque constantemente a gente está em reforma, né? Então já já a gente vai estar derrubando tudo isso aí. Então você faz um contrato de formatura e chega aqui, a estrutura não está muito adequada. Então, por enquanto, se alguém te perguntar se a gente faz culto de formatura, por enquanto não. Vamos primeiro ajustar tudo isso que a gente precisa ajustar, e depois a gente rever esse assunto, no nome de Jesus. Amém? Obrigado pela compreensão de ouvir algo assim, né? Eu vim ouvir a palavra, o pastor falando isso. Então vamos ouvir a palavra agora. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Meu Deus, fale conosco. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que é o nosso fiel companheiro. E eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, pela tua companhia irrestrita, constante, diária. Eu te louvo porque sei que nesse momento é o Senhor quem está preparando o nosso coração para receber a palavra dos céus para a nossa vida. De forma especial, ministra ao nosso coração a tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 11. Esse emblemático texto de Paulo falando sobre o amor. E lá no finalzinho, Paulo encontra uma brecha para falar sobre esse assunto que falaremos hoje. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei
para trás as coisas de menino. Em outra versão da Bíblia, na Bíblia atualizada, diz assim: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Amém. Paulo está falando sobre o amor. Capítulo 13 de 1 Coríntios é o texto emblemático de Paulo falando sobre o amor. O que é o amor? O que é o perfeito amor? E lá no meio, já no finalzinho, no capítulo 13, no versículo 11, Paulo fala então sobre essa característica da criança que não tem maturidade. Ele então passa a falar sobre a necessidade de mudarmos de fase. Ouçam isso, irmãos. Todos nós precisamos entender o momento certo de mudarmos de fase. Sabe aquilo que a gente aconselha os nossos filhos? Quando eles estão, por exemplo, numa birra característica da idade, e a gente acha que não é mais idade para ele e para ela estar fazendo aquilo, e a gente diz assim: ó, eu acho que você não tem mais idade para isso. Quem foi o pai que já disse isso para o filho e para a filha? Você não tem mais idade para isso. Por que a gente diz isso? A gente está dizendo para essa criança: nessa sua idade cronológica, você já tem maturidade para aceitar o que eu estou te dizendo. Eu falava isso no culto das 7 da manhã. Lá em casa a gente tem 3, né? O Daniel de 6 meses, a Helena de 5 e o Lael de 11. Todos em maturidades diferentes, né? Idade cronológica e maturidade. Até porque entenda que nem sempre a maturidade acompanha a idade cronológica, tá, gente? Tem pessoas que têm uma idade cronológica e a maturidade ainda não é proporcional. Sabe alguém que está casado com um adolescente? Pois é, a idade cronológica chegou, mas a idade da maturidade não chegou. Isso acontece às vezes com a criança, né? Eu falava no culto das 7 da manhã. Então, Daniel tem 6 meses. Então, chega um momento, Daniel, ele quer o TT, né? Daniel ainda toma TT. Então, chega um momento do TT, a mãe está ocupada, e ele começa, a mãe: peraí filho, já estou indo. O que é que ele faz? Se estica todo, né? Por quê? Porque a maturidade para aquela idade dele é ele se comunicar desse jeito. Aconteceu isso agora. Eu saí do culto das 7 da manhã, fui em casa, cuidar de algumas coisas e voltei. E aí a mãe estava preparando um abacatezinho, um amassadinho, né? E ele lá no tapetinho chorando. E a mãe disse lá da cozinha: já vou, filho, já vou lhe dar seu abacate. E ele entende que a mãe ainda está lavando os pratos, está cuidando de outras coisas. Não, ele não tem maturidade para isso. Agora entenda, irmãos, uma criança de 6 meses se comportar assim é natural. Mas e um adulto se comportar assim? Falava no culto das 7 da manhã que isso de maturidade tem relação com os nossos relacionamentos, presta atenção, horizontais, e com os nossos relacionamentos verticais, com Deus, com o Espírito Santo. Tem gente que está orando e Deus está dizendo para você: ó, espera um pouquinho, meu filho, minha filha, eu vou te dar, mas você vai ter que esperar, porque agora não é o momento. O que é que o menino e a menina espiritual faz? Também eu não oro mais, também eu saio da igreja, também eu não busco mais, também eu fico com raiva do irmão. Paulo está dizendo que essas fases, elas precisam ser respeitadas. E ele fala de 3 características, né? 3 características das fases da maturidade. Ele fala sobre falar, ele fala sobre sentir. Quando ele fala pensar, está falando sobre o sentimento. E ele fala sobre raciocinar. Ele diz assim: quando eu era menino, a forma que eu falava era a forma característica de um menino falar. A forma que eu sentia as coisas era a forma de um menino sentir as coisas. A forma que eu usava a minha razão
era a forma de um menino usar a sua razão. Só que agora eu já estou em outra fase, agora eu já sou um adulto. Então minha forma de falar, minha forma de sentir e minha forma de raciocinar agora é de uma pessoa adulta. Quando nós não entendemos, irmãos, esse tempo, esse timing das coisas, isso traz um problema em todas as áreas dos nossos relacionamentos, até o nosso relacionamento com Deus. Quem sabe, os maiores problemas dentro de um casamento é exatamente essa falta de maturidade. Eu falei do Daniel, né? Vou falar da Helena. Então a Helena está naquela fase que ela disse para a gente: papai, mamãe, eu quero isso. E a gente diz: filha, peraí, agora não dá. Você acha que ela se sente satisfeita? Quando a gente diz para ela que agora não dá? Mas eu quero. Filha, já já. Mas eu quero. Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Na hora que a gente tem que pegar assim, né? Se abaixar e dizer: filha, que parte que você não entendeu, que não é agora, já já. Mas eu quero. Aí você desaba, né? Que você não tem mais o que falar. Mas para uma criança de 5 anos se comportar assim, ainda dá. Mas e quando um adulto? Quando alguém que já tem uma caminhada com Deus se comporta assim? A bênção, irmãos, de nós entendermos essas mudanças de fase, é que isso trará paz ao nosso jeito de viver, ao nosso jeito de se relacionar. Para uma criança isso é aceitável, para um adulto não. Nosso jeito de nos relacionarmos com o nosso Deus é aceitável. Quando criança, você ora e já quer que Deus te responda. O tempo vai passar, eu sempre digo, né, que esse negócio de receber não, a gente tem que ter um entendimento que não é esse. Olha que coisa interessante. Paulo ele diz assim, ó: quando eu era menino eu falava, eu pensava, tem a ver com o sentir, né? Quando você vai analisar a palavra grega usada por Paulo, é a faculdade de perceber e julgar as coisas. Criança não tem essa capacidade de julgar o que é certo e o que é errado, se é o tempo ou não. Lá em casa, por exemplo, a Helena gosta de brincar de cosquinha. Então às vezes você está na maior soberbação do dia, e ela chega, senta no colo e diz: papai, vamos brincar de cosquinha. Filha, agora não dá, mas eu quero ir brincar de cosquinha, brincar de cosquinha. Aí para você se livrar, o que é que você faz? Você dá uma cosquinha e diz: tá bom. Você acha que ela aceita? Ela não tem a capacidade de julgar o tempo e a urgência. Sabe por que muitos casais brigam, irmãos? Exatamente porque às vezes está faltando em um ou em uma essa capacidade, essa faculdade de julgar o tempo das coisas. Tem casais que se endividam por isso. Entram num buraco financeiro por isso. Por quê? Porque os dois não têm a mesma maturidade de julgar o tempo, por exemplo, de ter as coisas. Uma criança, ela não consegue ter essa faculdade de julgar as urgências. Para ela todo tempo é tempo de brincar, todo tempo é tempo de brincar de cosquinha, todo tempo é tempo de ter as coisas. Falei sobre o Daniel, sobre a Helena, o Lael. Eu tinha combinado com ele: quinta-feira a gente está em casa e tarde, quando tiver a gente vai descer para brincar de ping-pong. Só que essa quinta-feira tinha uns exames para fazer. Ele me perguntou pelo menos umas 5 vezes: filha, a gente tem que fazer os exames, sua tia precisa fazer os exames. Mas vai dar para a gente brincar de ping-pong? Não, não vai dar, hoje não. Mas vai dar, papai. Já tem 11 anos. Aí teve um momento que eu tive que ser mais incisivo com ele: filho, eu já não disse para você que não vai dar. Mas ele é uma criança de 11 anos. E quando a paz na família, irmãos, acaba, exatamente porque esses dois ainda não encontraram essa capacidade, na maturidade, de respeitar o tempo do outro. Sabe uma coisa que traz problema dentro de casa? Quando um chega para o outro e diz assim: nós vamos conversar sobre isso, mas não agora. Acho que agora não é o momento. O que é que a criança faz? Eu quero conversar agora. Ou é agora ou não é nunca. O problema está instaurado.
falava no culto das 7 da manhã, viver entre irmãos, né? A comunidade tem 3 anos. E aí, nesse tempo, graças a Deus, o Senhor tem nos feito crescer. Nesse tempo de crescimento, a gente tem, né, batizado pessoas, recebido pessoas que aceitaram Jesus. A gente tem recebido pessoas também vindas de outras experiências, de outras comunidades. E é muito comum, quando isso acontece, né, de você ter que lidar com todas as pessoas, com as mais variadas crenças. Falava sobre isso no nosso último discipulado de líderes, dando uma palavra para os líderes, porque é normal em momentos assim, os irmãos trazerem ideias. Olha, eu acho que a igreja podia fazer esse projeto. Acho que a comunidade na igreja que eu fazia era assim, eu acho que a gente podia fazer isso. Só que aquela pessoa não tem a dimensão do que é o todo. Aí o que é que esse líder, essa líder faz? Olha, amém, é uma bênção o teu projeto, mas a gente vai pensar porque tem outras coisas já acontecendo. O que é que a criança faz? Ah, então agora eu não continuo mais nesse ministério, porque eu dou ideia e ninguém me aceita. O Espírito Santo nos convida nessa manhã a pensar, como é que está a nossa maturidade? Irmãos, pessoas maduras sabem receber não, criança não sabe. Pessoas maduras sabem receber espera um pouquinho que eu já vou te atender. Crianças não sabem. Pessoas maduras sabem ouvir um não de Deus, como Paulo ouviu. Tira esse espinho daqui da minha carne. Não, Paulo, não tira. Tire, Senhor, esse espinho da minha carne. Não tiro. 3 vezes ele diz, né? Tire. Não, não tiro, e a minha graça vai lhe bastar. Já imaginou Paulo, uma criança espiritual? Criança não aceita não. Quem mudou de fase, aceita não. Eu estava lembrando no culto das 7 da manhã, Jesus lidando com seus discípulos, né, gente? Eles eram infantis demais. Jesus tinha que ter uma paciência com eles. A palavra diz que Jesus já estava a caminho de Jerusalém. Já estava pronto, a Bíblia diz, Lucas capítulo 9, que Jesus já estava caminhando para Jerusalém. E ele decide então, nessa caminhada para ir em Jerusalém, já sabendo que iria morrer, ele decide passar por um povoado de samaritanos. Só que antes de ir, a palavra diz que ele enviou alguns discípulos para verem como é que estava a situação e para preparar o caminho. A Bíblia diz que quando esses discípulos chegam nesse povoado, são mal recebidos, e a palavra diz que aquelas pessoas daquele povoado tratam mal os discípulos de Jesus, inclusive dizendo que não queriam Jesus ali. A Bíblia diz que os discípulos voltam para falar com Jesus já daquele jeito, né? Mestre, as pessoas daquele povoado dizem que não querem nem que o Senhor passe lá. E a gente quer pedir ao Senhor autorização. A gente não quer que o Senhor faça. A gente quer pedir do Senhor autorização para mandar descer fogo do céu para torrar aquele povo lá. E aí? Maduro ou criança? Responda aí no seu coração. Mandar descer fogo do céu para torrar a turminha do povoado, maduro ou criança? Criança, irmãos, não gosta que a sua opinião seja refutada. Quer conhecer se alguém está num relacionamento sendo maduro ou criança? Essa pessoa dá o seu parecer, sua opinião, e recebe um retorno negativo. Perceba a reação dessa pessoa. E vai dizer a idade da maturidade dessa pessoa. Jesus, quando olha para os seus discípulos, como é a história? Vocês querem a minha autorização para vocês mandarem descer fogo do céu e consumir a turma que diz que não quer me receber. De que espírito vocês são? Na verdade a pergunta era outra, tá? Jesus estava querendo perguntar para eles, nesse tempo que a gente está andando junto, vocês ainda não conseguiram entender?
Era mais ou menos assim, né? Jesus tentando dizer para eles assim: eu achava que vocês já estavam em outro nível. Eu pensei que vocês já tinham maturidade para lidar com isso, para serem rejeitados, para receberem não. Os irmãos já viram como é criança? Você gosta mais dele do que de mim. É ou não é assim? Lá em casa é assim. De vez em quando Helena: mamãe, você gosta mais de Daniel do que de mim. Porque ela é criança. A cabeça dos discípulos de Jesus é: não receber o nosso mestre, só tem uma solução. E qual é a solução? Fogo do céu. Sabe quando é que a gente percebe, meu irmão, que a gente está amadurecendo? Preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando a gente consegue perceber que a gente sabe lidar até com gente que a gente sabe que não gosta da gente. Você que é líder, na tua profissão, quando você alcança esse nível de ter que trabalhar e lidar com gente que você sabe que não gosta de você. Porque assim, quando a gente, numa situação dessa, a gente pode mover, né? Não gosta de mim, não trabalha comigo, então eu tiro. Mas deixa eu te dizer, tem hora que você como líder, você não pode mover. É aquela história de Jesus quando ele conta a parábola do joio e do trigo, né? Você sabia que a parábola do joio e do trigo, Jesus está falando sobre liderança e jeito de lidar com as pessoas? Não tem a ver só com o reino? Lembra da história? A palavra diz assim, né? O semeador saiu para semear e semeou o trigo. Veio o inimigo de noite, enquanto o homem estava dormindo, e semeou o joio. Quando os trabalhadores chegaram lá, perceberam que estava crescendo o joio e o trigo juntos. Não sei se vocês já viram um vídeo mostrando a planta do joio e a planta do trigo. Gente, como se parecem. As espigas são semelhantes. A diferença é só o jeitinho, né? Porque a espiga do trigo ela é mais cheinha, mas são semelhantes. E a Bíblia diz que esses trabalhadores, né, que representam algumas lideranças, chegam para o dono da colheita, né, e diz assim: permita que a gente tire o joio. Ele diz: não. Sabe o que vai acontecer? Quando você tirar, você pode arrancar junto o trigo. Deixa crescer junto. Vai chegar a hora certa em que a gente vai arrancar e separar o joio do trigo. Está falando sobre o que, gente? Sobre liderança. É a liderança de Deus. Isso é maturidade. Você que é líder, tem hora que você vai ter que aprender a lidar com gente que você sabe literalmente que não gosta de você. O imaturo faz o quê? Arranca tudo junto, aí prejudica a equipe, traz um prejuízo para o projeto que está ali. A gente vai alcançando a maturidade da liderança. Já imaginou Jesus? Gente, desde o primeiro momento que Jesus começou a lidar com aquele sujeito chamado Judas, ele já sabia quem era o sujeito. Chega lá um momento no finalzinho, né, que ele chega até a dizer: olha, vai embora que eu não aguento mais ver tua cara. O que você tem que fazer, vai fazer logo. Mas e nos outros momentos? Maturidade para lidar. A maturidade nos poupa, irmãos, de tanto sofrimento. A maturidade dentro do relacionamento nos poupa de tantas dores. A minha oração nessa manhã é que você, marido, você, esposa, peça ao Espírito Santo para te fazer enxergar como é que está hoje, nesse momento da tua vida. Hoje, 7 de abril de 2024. Como é que está o teu nível de maturidade? Da tua fé, da tua caminhada cristã. Como é que está o teu nível de maturidade? E nós cristãos precisamos pensar nisso, né? Como é que estamos na nossa maturidade com Deus? A nossa maturidade com as coisas de Deus. Vamos orar sobre isso? Assim mesmo como você está. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Quando eu era menino, eu falava como menino. Colossenses capítulo 4, versículo 6, a palavra diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal.
Peça ao Senhor isso hoje, oh meu Deus, que o meu falar seja temperado. Quando você olha para um ambiente, seja de família, seja de trabalho, e você percebe que nesse ambiente tem muita gritaria, as pessoas, para serem entendidas, elas gritam, elas bravejam. Há uma possibilidade muito grande desse ambiente estar necessitando de maturidade. Quando eu era menino, eu falava com o menino, eu pensava com o menino. Aí tem a ver com sentir, né? Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Como é que você está lidando com os seus sentimentos? Tem gente que tem sofrido sucessivamente com os seus sentimentos, se decepcionando com a mesma pessoa, se decepcionando com a mesma situação. Eu tenho uma sugestão para você nessa manhã, enquanto você está orando. Possa ser que Deus esteja te convidando a buscar essa maturidade nos teus sentimentos. Porque deixa eu te dizer uma coisa de todo o meu coração: tem hora que a gente vai ter que lidar com alguém, conviver com alguém, que essa pessoa não necessariamente tem que estar ferindo os meus sentimentos, mesmo convivendo com ela ou com ele. Deus me dá essa maturidade. Vou conviver contigo porque o amor de Deus nos une, mas você não vai mais me ferir nos meus sentimentos, porque hoje eu tenho maturidade para você não mais atingir meu coração. Isso é maturidade. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. A palavra grega usada aqui é a capacidade de usar a razão, de raciocinar, de usar a lógica. Às vezes nós estamos vivendo prejuízos sucessivos, até na área financeira, porque faltou a maturidade de usar essa razão, e a gente deixa o nosso coração nos guiar. Jeremias 17:9: enganoso mais do que todas as coisas é o coração, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Precisamos crescer, meu Deus. Precisamos aprender mais. Precisamos amadurecer. Como nós precisamos disso, Pai. Faça dessa manhã uma manhã de conserto para a nossa vida. No nome de Jesus. Ajude essa pessoa que tem dito sucessivamente que é porque as pessoas não lhe entendem. Ajude essa pessoa a entender. Se de fato são as pessoas que não lhe entendem, essa pessoa ainda não alcançou a maturidade de saber o tempo das coisas. Eu oro por pessoas que estão aqui, meu Deus, que estão insistindo num relacionamento, e esse relacionamento ainda não ensinou essa pessoa a se proteger. Eu oro para que o Senhor nos amadureça na nossa fé, meu Deus. Para termos a nossa fé em Ti, nós não precisamos de ninguém, apenas do nosso coração de prontidão, prostrado diante de Ti. E as pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor, elas apenas vão contribuir, mas nós não dependeremos delas. Nos ajude a termos essa maturidade, porque o Senhor já mudou a nossa fase, a fase da nossa vida já mudou. Quando a gente era criança, a gente falava, a gente sentia, a gente raciocinava como criança, mas essa fase já mudou. Que essa seja uma manhã onde todos nós nos situemos, todos nós, meu Deus, nos posicionemos nesse lugar, nesse tempo não apenas cronológico, mas no tempo que se chama hoje, nesse tempo de maturidade que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, nos ajuda a aprendermos, meu Deus, todos os dias. Essa manhã a gente teve a escola de ministérios, pessoas, meu Deus, já experimentadas, que resolveram aprender mais. Isso é maturidade. Nos ajude a entendermos que sempre é tempo de aprender sempre. Ajude os pais a entenderem que eles podem aprender com seus filhos. Ajude os filhos a entenderem que eles podem aprender com seus pais.
Ajuda o marido a entender que ele pode aprender com a esposa pode aprender com o marido. Oh meu Deus, livra-nos de todo orgulho. Nos ajude a ter essa maturidade de um coração pronto, um coração ensinável. Pessoas maduras, meu Deus, têm um coração ensinável. Pessoas maduras têm um coração pronto para aprender. No nome de Jesus, nos livra de todo enrijecimento. Nos livra, meu Deus, desse lugar de enrijecimento, onde não temos flexibilidade, não queremos aprender, não queremos mudar. Nos livre disso, meu Deus. Queremos aprender hoje, amanhã e depois. Nos dá esse entendimento. Nos leva a esse lugar de maturidade, meu Deus. Eu te peço no nome de Jesus, nos leva a esse lugar de maturidade. Preciso aprender um pouco aqui. Faça dessa canção uma oração. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso, meu Deus. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. outras portas se abrem. Nem sempre uma porta fechada é o fim. Aprenda Eu isso. preciso aprender mais de Deus. Às vezes a porta que o Senhor fechou é um livramento. Ele é quem cuida. Amadureça nessa manhã. Uma porta que Deus fechou pode ser um livramento. Cuida Oh de meu Deus, nos faz crescer. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. E não ando Sozinho, Ah, meu estou Deus, sozinho, como é bom ter essa certeza. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. É um lugar de aprendizado, meu Deus. sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Se na vida não tens direção, olha a maturidade. E é preciso tomar decisão. Você pode ficar em pé no seu lugar, por favor? Eu sei que existe alguém e Ele quer me dar diga para essa pessoa: se uma porta se fecha aqui, Uma porta se fecha, você vai abrir outra porta. outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele, oh meu Deus, como eu creio nisso. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo. A sua Creia na provisão de Deus. Creia na provisão de Deus. não estou sozinho, pois sei. Oh, eu sei. Cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. E não estou sozinho. Não estou sozinho, pois Eu sei disso, meu Deus. Cuida de mim. Aplauda ao Senhor bem forte.
Guarde isso no seu coração. Tenha maturidade quando não houver concordância. Entenda, se há um momento em que a família precisa tomar uma decisão e não há concordância, sempre costumo dizer que tem que ter paz aqui dentro e paz aqui fora. Só que deixa eu te dizer, só a maturidade que nos faz entender isso. Só a maturidade. Tem que ter paz aqui dentro e paz aqui fora. Esses dias, em relação à nossa igreja, eu e a Dani, a gente está para tomar uma decisão e eu conversei sobre ela, algo muito importante. Só que não houve concordância entre a gente e era assim, tipo, no sábado para o domingo. Eu simplesmente tive entendimento. Se não há concordância entre nós dois, por que eu vou levar isso à frente? Quem sabe? Essa falta de concordância é Deus nos avisando que agora não é o momento. Agora deixa eu te dizer, isso há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Ah, não concorda comigo não, vou sozinho. E depois, quebra a cara. Se perguntar, pastor, foi sempre assim? Não. Quantas decisões eu já tomei sozinho. Por quê? Porque tem que tomar a decisão. Agora é o tempo, ela não está entendendo o tempo das coisas. Aí, irmãos, a maturidade nos poupa de tanta coisa na nossa vida. Agora deixa eu te dizer, vai ter momentos que você vai ter que agir sozinho e sozinho, mas é o Espírito Santo que vai lhe dizer. Mas a maturidade vai ser um freio para te livrar de tanta coisa. Creia nisso. Eu oro nessa manhã para que o Senhor abra os olhos do teu coração, para que o Senhor te dê essa unção de maturidade, no nome de Jesus, sobre os filhos, sobre os pais. O Senhor nos coloca na fase certa. Nos coloca na fase certa, como diz o apóstolo Paulo. Ele está falando de fases na nossa vida. Nos coloque, meu Deus, na fase certa, no nome de Jesus, amém. Antes de encerrar, o Espírito Santo me faz sentir assim. Eu quero contar um testemunho, convidando você, sei que você já recebeu o aviso, mas convidando você, no próximo domingo, é domingo de Santa Ceia, é o domingo que você traz a sua oferta de mantimento. E o meu convite para você é: deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Eu vou contar e eu quero que você entenda. Eu sei que o Espírito Santo lhe dará maturidade para você entender. Eu não quero que você olhe para o que eu fiz, mas para a gente estar atento à voz do Espírito Santo. Assim que termina o culto das 7 da manhã, quando a Dani não vem cedo, eu vou em casa para adiantar algumas coisas. E aproveito e tomo café com eles. Sempre faço isso. E aí já saí de lá, já dizendo para os pastores: vão adiantando que eu já estou chegando. Saí de casa, quando passo na esquina, eu vejo uma mulher sentada no meu fio, chorando. Passei de carro. E aí eu continuei olhando e vi que ela estava numa calçada assim, debaixo de uma marquise, de um café. Eu vi um lençol, estava possivelmente o companheiro dela, com uma criança de mais ou menos 8, 9 meses, de fralda. Nesse momento, você que é pai, não tem jeito, né? Eu saí de casa e os meus filhos estavam alimentados. E passei e continuei chorando. Enquanto eu continuei chorando, o Espírito Santo trouxe no meu coração a seguinte palavra: não adianta só chorar, Zoar. Às vezes, irmãos, nós vemos situações que nos tocam e sabe o que a gente faz? A gente só chora. O Espírito Santo disse no meu coração: não adianta só chorar. O choro não vai alimentá-los. Eu olhei o relógio. O culto começa às 10, né? Já era 10h12. Eu pensei: meu Deus, pastor Wagner vai fazer a escola de ministérios, mas eu tenho que passar na padaria. Dei a volta, passei na padaria, peguei pão, queijo, requeijão, leite para criança. E olhando o relógio, né? O Espírito Santo dizendo no meu coração: não adianta só chorar. Não adianta só chorar. E essa é uma palavra que tem vindo forte no meu coração nesse domingo. Tem coisa na nossa vida que a gente só está chorando, mas a gente não está agindo. Isso tem a ver até com o teu relacionamento, tá? Tem coisa que você só está chorando, você não está agindo. Enquanto eu estava no caixa ali, olhando para o relógio e pagando, entrei no carro. E já entrei no carro desabando e chorando e pensando: meu Deus, obrigado, porque eu posso fazer isso. Repito para você, você está achando que eu estou falando para você ver uma ação boa minha? Não, eu estou querendo te instigar. Quando o Espírito Santo
tocar no teu coração para você fazer, faça. Faça. Se você viu alguém que o teu coração se moveu, não questione o Espírito Santo. Faça. Eu saí chorando dizendo, meu Deus, obrigado, porque o Senhor me deu essa condição. Eu posso alimentar um pai, uma mãe e uma criança. Dei a volta, parei o carro, entreguei a sacola. Como é teu nome? Jarbas. O teu nome? Thalia. Como é o nome da criança? Esther. Aí tinha outro rapaz do lado, com um cachimbo, e eu vi que estava fumando crack. Perguntei para ele, como é teu nome? Genaldo. Posso orar por vocês? Pode. Eu disse, eu não posso dar a vocês só o pão que vai alimentar o estômago. Antes de orar, eu disse para o Jarbas, o teu Pai Celestial nunca te esqueceu. Aquele homem com a cicatriz enorme aqui desabou a chorar. Orei por ele, ministrei a bênção do Senhor sobre a pequena Esther, 8, 9 meses. E disse para eles, vocês são filhos e Deus não esqueceu de vocês. O outro que estava com cachimbo de crack desabou a chorar. Eles receberam o melhor alimento que eles podiam receber. Foi aquela oração, e eu quero que você ore por esses nomes. A Esther, naquele momento ali, eu já ministrei sobre ela o resgate do Senhor. Eu disse, meu Deus, essa criança, ela será resgatada pelo Senhor. Ela crescerá para louvor da tua glória. E tudo aquilo que o maligno investiu sobre a vida dela, tudo isso está desfeito no nome de Jesus. Orei e entreguei. E quando eu olhei para o relógio, já era 10h20. Deu tempo de chegar aqui ainda para pregar. Por que eu estou te contando isso? Todas as vezes que o Espírito Santo tocar o teu coração, o pastor Luciano Subirá, ele diz muito isso, né? Ele diz assim, sabe como foi que eu percebi o que é o Espírito Santo falando comigo? Os pequenos sinais eu não rejeito. Então eu te digo nessa manhã, os pequenos sinais para você virar na esquina, vire. Os pequenos sinais, eu preciso entrar aqui e comprar, compre. Se é para abençoar alguém, compre. É o Espírito Santo te direcionando, no nome de Jesus. Amém? Quero que você ore por esses nomes, Jarbas, Thalia, Esther e Genaldo. Ore, você não conhece, eu também não, mas o Senhor está cuidando deles, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, porque é o Senhor quem nos faz instrumentos para louvor da tua glória. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a gente, meu Deus. É com o Senhor. Eu tenho certeza que eu tive a oportunidade de usar o microfone para contar isso, mas tem tantos testemunhos, meu Deus, vivos aqui, nesse público, tem tantos testemunhos vivos, de pessoas que fizeram coisas maiores essa semana. Glorifica o teu nome através das nossas vidas, engrandece o teu nome através das nossas vidas, é isso que queremos, meu Deus. Obrigado por esse domingo de aprendizado, nos leva em paz, nos guarda, nos protege. Ministra a tua bênção sobre essa casa, sobre essa família, no nome de Jesus. Que continuemos desfrutando da doce presença do Espírito Santo. É o que nós queremos, é o que nós precisamos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo, permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Um ótimo domingo. Vá em paz. Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus.